Estamos começando aqui agora mais um podcast Negócios Digitais, nosso quadro Sábado com Performance, hoje com Catarina Moura, coordenadora de projetos e estrategista do Grupo Velo. Mas antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta. Já parou para pensar que a gestão contábil do seu negócio pode quebrar ou alavancar os seus resultados? É por isso que a Navecom está aqui junto com você para cuidar do seu negócio, para você focar no que realmente importa. E se você quiser saber mais sobre como ter uma estratégia contábil do seu negócio, clique aqui abaixo na descrição e conheça a Navecom. Então, Catarina, hoje você vai contar pra gente o que ninguém conta sobre trabalhar em agência. É isso aí. Olha, eu tô curioso pra saber, hein? Eu tive a oportunidade de trabalhar com você o ano 2024 inteiro. Vivi um pouquinho do Vivi universo muito, na da verdade. agência. E muitos altos e baixos, muitos momentos que, realmente desafiadores ali durante todo o ano, né? Que a gente vai vendo que é muito cíclico, né? O ano de forma geral. Sim. E querendo ou não, a gente tem que ter uma comunicação muito assertiva com os lojistas, os donos de Sim, e-commerce que estão ali em contato com a gente todos os dias. Inúmeros grupos, inúmeros onboards a gente fazendo, fora a equipe sempre otimizando os processos, são várias coisas ao mesmo tempo. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho de como você, de onde você saiu e como você chegou aqui agora. Bom, então, eu comecei a minha jornada e minha carreira profissional trabalhando com vendas, né? Vendas diretamente ali, presenciais ou online mesmo, mas sempre atendendo o cliente final. Então eu vim com essa pegada mais agressiva de vendas e comercial. O que me deu uma bagagem muito legal, porque hoje, ao tratar com o lojista, eu sei como comunicar com o cliente final, né? Essa comunicação que a gente desenvolve em vendas é o que foi muito interessante, que me trouxe para o meu primeiro trabalho em agência, né? Meu primeiro trabalho em agência não foi exatamente como eu esperava que fosse ser, não foi a experiência mais legal que eu tive ali, foi uma experiência um pouco negativa até, mas me trouxe muitos aprendizados. Hoje na coordenação eu percebo quanto foi importante eu ter passado por lá para aprender o que não fazer na gestão de pessoas, na gestão de processos. Lá eu tive aprendizado também de um colega de trabalho, um coordenador que me ensinou muito ali, então isso foi muito positivo, conheci pessoas muito competentes, mas entendi muito de como funcionavam os processos, de como lidar com pessoas. Acho que a gente não aprende 100%, né? Isso a gente vai aprendendo todos os dias e esse é um dos maiores desafios até, né? Mas aprendi muito ali de como funcionava um universo, a organização de uma agência, das funções de cada um. Então, me trouxe uma bagagem legal até eu chegar na Velo, né? Legal, bacana. E aí, o resto você conhece ali. Entrei na Velo ali como gestora de projetos, então, um atendimento ali, né, ao cliente. E dali eu fui desenvolvendo, né? Fui buscando conhecimento. Acho que tive muito disso, de buscar conhecimentos além da minha área. Sempre fui assim, de realmente querer entender coisas que não necessariamente são a minha função, mas gostava de buscar conhecimento. E ali eu fui me desenvolvendo, né? Fui acompanhando e pegando gosto por acompanhar os projetos, de ter esse senso de responsabilidade com o negócio dos clientes ali, né? De estar por dentro desse organismo vivo que é o e-commerce, né? E são tantas pessoas envolvidas, tanto dentro da agência, mas do lado do cliente também, é toda uma operação uma equipe envolvida. ali, né? Às vezes tem a produção própria, é gigantesco aquilo, né? Exato. Então, a gente fala hoje aqui sobre a nossa agência interna, mas se a gente for falar da operação de agências de e-commerce no geral, é do nosso lado, do lado do cliente, é quase como se fosse uma outra agência do lado deles lá também. Então, é muita coisa, assim, é muito desafiador, mas é muito aprendizado que a gente troca ali diariamente, tanto com os colaboradores, com os gestores, com os clientes, com a equipe dos clientes, né? É bem rico. Legal. E a gente começou ali junto ali, né? Conheci você na época, acho que foi o quê? Fevereiro de 2024, se eu não me engano. A gente começou o Squad 4. Você lembra como que era conhecido? Qual que era o nome que chamava? Squad UTI, né? Squad UTI. Squad UTI. Cara, Squad UTI eu nunca entendi muito bem, mas, bem, o Squad UTI aparentemente venceu ali, né? Venceu hoje, é um dos squads com maior faturamento da agência, né? Então, é o squad de milhões hoje. Legal. E a gente, quando entrou lá, a gente cuidou bastante, né, dos principais cases, né, da agência hoje. Sim. Não os principais, né, mas alguns Grandes deles. cases, Exatamente, grandes como cases. Livni, Notme, Tondini, Bella Angel. Sim.
e teve mais também, eu não me lembro de todos eles agora, mas eu queria te fazer uma pergunta. Quando você chegou nesse universo de agência, né, esse ramo que a gente está falando, esse marketing digital, e-commerce e tudo mais, na verdade eu não sei se antes na outra agência você trabalhava com e-commerce, mas quando você chegou nesse universo de agência, qual foi o choque que você tomou? A outra agência que eu trabalhava não tinha nada a ver com e-commerce, né? Então a gente não... Era 360 mesmo? Era marketing orgânico, é aquele marketing SEO? assim pra... Não, tipo, gerenciamento de mídia, de rede social pra clientes locais ali, sabe? Entendi. Os clientes eram todos meio que conhecidos, então era uma outra pegada. A gente fazia Entendi. captação de conteúdo, é o orgânico, que hoje é o que a gente diz que é o marketing, por exemplo, que cada um dos nossos clientes tem. Eles têm um setor de marketing ali voltado para eles, né? Para o negócio deles, do marketing orgânico. Que hoje a gente usa esse material, alguns desses materiais ali na performance também, né? Sim. E a gente até sugere algumas coisas, trabalha ali, dá orientações para o cliente. Mas lá era basicamente essa parte do orgânico ali, de gerenciamento de rede, né, e tudo mais. E, cara, acho que o maior desafio ali pra mim, e que é até hoje, é lidar com pessoas, né, gerir pessoas. Acho que tanto no atendimento, quanto a equipe, quanto os processos que tudo isso envolve, né. Então, esse é o maior desafio. Acho que não tem uma solução pronta que funcione para uma pessoa e funcione para outra, para outra, para outra. São pessoas, São né? perfis diferentes, então você tem que lidar com um assim, com outro assim, com outro assim. Isso desde clientes até Os funcionários, né? da Os agência, colaboradores. né? Todo mundo. Então, esse é o maior desafio, assim, e foi o que me chamou mais a atenção, né? O que me desafiou mais, o que me fez pensar, colocar a cabeça para trabalhar mesmo, assim. E trabalhar com pessoas, querendo ou não, é difícil, né? Muitas vezes até pela gente mesmo, pelos nossos traços de personalidade, isso acaba influenciando pra caramba. Mas, cara, eu falo pra você, não tem nada melhor do que uma equipe engajada que compra a briga, vamos dizer assim, compra a briga de um cliente, compra a briga da agência e faz o negócio dar certo, porque é igual você falou no início, né? É um organismo vivo. E um squad, assim como a gente viveu ali no ano 2024, cara, olha, já para pensar tudo que a gente gerou ali dentro como um organismo vivo que influenciou para o crescimento de inúmeras empresas que antes faturava 2 mil, 5 mil reais no máximo no mês, hoje fatura 100, 200, 300 mil reais. Com certeza. E parecem coisas poucas, né? Sim. Porque a gente vai falando ali no dia a dia, a gente vai orientando, mas isso tirou pessoas de um nível para levar para um outro completamente diferente, Completamente uma diferente. outra situação de vida, outra coisa, Puderam um outro sonhar, universo. Né? Exatamente. Então, a gente tem um poder de influência ali muito grande. E isso é uma grande responsabilidade, né? A gente está lidando ali com o projeto do cliente e ele depositando a confiança no nosso trabalho. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar isso de ser autoridade e especialista no que a gente faz, entender o que a gente faz para passar para o cliente isso com confiança de tipo, cara, faz isso aqui que eu tô te falando, é real, vai dar bom, sabe? Uhum. Geralmente, assim, clientes que não conseguem atingir o próximo nível são clientes que não seguem a nossa orientação. Não segue a orientação. Então, isso é aí que a gente erra também, porque talvez a gente não tenha orientado. Sobre comunicar direito, talvez. Então, esses são os desafios, sabe? Como que a gente vai comunicar na linguagem do cliente o que ele precisa entender para que a gente acelere o resultado dele. Sim. Nem sempre ele entende. E eu ia fazer exatamente essa pergunta para você agora. Que lidar com o cliente é um desafio com toda certeza absoluta, né? E se tem alguma história curiosa ou caótica do que já aconteceu? E aí, ó, sem filtro, pode falar, fica à vontade. Cara, tem algumas, né? São muitos clientes. Acho que lidar com múltiplos clientes e projetos é isso, assim. Quem se movimenta se expõe, né? Então, tem gente que vai levar isso pro bem e tem gente que não vai entender muito bem. Então, às vezes, quando você tá cobrando ali, cara, eu preciso que você faça isso, porque, tudo bem, a gente vai fazer a nossa parte aqui, mas a gente precisa muito da parte do cliente. E quando a gente sugere isso, e até cobra mesmo, fala, cara, a gente precisa disso pra fazer... Porque é performance, né? Exato. Eles não entendem legal, né? Muitos deles não entendem legal. A gente teve um caso de um cliente, acho que você estava junto no projeto, que era um cliente assim. E acho que da parte dele ele esperava que tudo fosse feito na agência. Acho que esse é o maior problema.
deles sempre terceirizarem a responsabilidade do crescimento do negócio, sabe? Sim. E falar, não, eu tô pagando essa agência, eles vão fazer tudo. Vão fazer o meu negócio crescer. E não é bem tipo assim, larga a mão e já era. E Sim. não é. A gente tá ali numa parceria para ajudar a levar esses clientes para outro nível, com toda a expertise que a gente tem, a autoridade que a gente tem. Mas a gente precisa do conhecimento do cliente. É Sim. ele que sabe do produto dele. É ele que tá gerindo a loja dele. A gente tá ali como parceiro, né? Pra levar ele pro caminho certo. Mas muitos deles entendem e terceirizam toda a responsabilidade. Então esse é um cliente muito desafiador, né? A gente passou ali por um cliente desses que foi muito desafiador. No fim das contas, a gente teve que ficar ali realmente mostrando todo o empenho que a gente teve, tudo que a gente fez, todos os resultados que a gente teve. A gente atingiu o maior faturamento da história desse cliente e mesmo assim ele não entendeu ali como funcionava e terceirizou toda a responsabilidade. Acabou que, né, gera um tipo de ruído na comunicação. Enfim, isso é natural, acho que pessoas e pessoas. Pessoas, exatamente. Mas isso foi um meio caos, assim, foi uma energia meio caótica na época, assim, foi... Mas deu tudo certo. Tá dando. E até, né, para os donos de e-commerce, os empresários que estão ouvindo, estão assistindo aqui agora, é importante eles entenderem isso, né? Porque não tem como você terceirizar a responsabilidade do seu negócio. Não tem como, meu negócio não está faturando o que o método falou que poderia atingir. Mas, cara, vamos lá. Você aplicou todo Exatamente. o método. Vamos pegar aquele checklist lá que a gente passa sempre, né, para os clientes. Vocês estão aplicando, né? Da nossa parte, a gente está enviando ali os feedbacks ou então os posicionamentos que eles precisam ter lá dentro. Só que uma coisa é a gente ir, né, fazer todo esse direcionamento, outra coisa é o cliente fazer. Então é muito importante que ele tenha essa noção que terceirizar a responsabilidade do crescimento do e-commerce dele atrasa o crescimento. Exatamente. Sabe? Acho que quando tá todo mundo na mesma energia, focado ali na parceria, um trabalho realmente de 4 mãos ali, tanto da agência quanto do cliente, assim, a gente consegue resultados muito legais, Sim, sabe? Quando os clientes aplicam realmente o que a gente direciona, os roteiros, os direcionamentos de criativo, quando a gente tem esse acompanhamento mais próximo, assim, posso te dizer que os melhores resultados que a gente tem hoje são de clientes com esse perfil. Sim. Clientes que confiam realmente, que aplicam os direcionamentos que a gente dá, aplicam ali o checklist que a gente trouxe ali para os estágios do e-commerce. Não tem erro, sabe? É realmente um projeto prazeroso, assim, de você tocar, porque o cliente acredita, confia e vê que os resultados são reais, né? Que o método realmente funciona, é eficaz ali para o negócio dele. Sim, legal. E é até engraçado, né? Porque tem cliente que a gente não tá nem pedindo criativo. Toma aí, ó, dá ali 50 criativos. Não, mas tem cliente... É porque ele já entendeu o método. Exatamente. Esse cliente já entendeu tudo. Então a gente não precisa nem pedir mais, ele já vai fazendo, ele já entra no ritmo. Pra ele não é aquela coisa de, vou esperar eles me pedirem mais pra fazer. Não, vou fazer e quero que eles testem todos. Exato. Né? E se não testou, eu quero saber, deu certo, não deu certo, qual que tá dando certo, me diz pra eu fazer novos. Então a gente tem perfis de clientes assim que são bem dinâmicos e proativos da parte deles lá. Eles entenderam o jogo, né? O game é esse, tem que continuar e tem que realmente entregar, assim como a gente está entregando de um lado, ele tem que entregar de outro. Exato. E uma pergunta agora sobre gerenciar os vários projetos, né? Querendo ou não, ano passado você estava como gestora, né? Sim. E aí, se não me engano, foi no final do ano você já virou coordenadora, foi isso mesmo? Foi. E que, foi muitos clientes, foram muitos projetos mesmo que você cuidou ali. E eu queria saber, gerenciar vários projetos ao mesmo tempo exige organização pra caramba, né? A gente sabe disso. Mas como que você faz para não enlouquecer com tantos projetos, tantos clientes, tantos squads? É como você falou, é organização. É você chegar e entender ali o que é urgência, o que é prioridade, o que impacta mais, o que tem realmente mais urgência. E se organizar em relação a isso. Acho que gerenciar múltiplos projetos sem uma organização, primeiro que você vai ficar perdido, você não vai saber por onde começar, ou você começa, termina, começa outro, não termina, sabe? Sim. Então, realmente, você ter uma rotina organizada, saber otimizar seu tempo com a organização, saber diferenciar o que é realmente impactante, urgente, o que vai impactar, mas também não é tão urgente, posso deixar para depois, saber ter essa organização mesmo de prioridades é essencial. E também a questão do jogo de cintura de entender sobre pessoas, sabe?
de como lidar com cada uma dessas pessoas. Aham. Então, tem clientes que são mais formais, que usam uma linguagem mais formal e você precisa ter uma Se postura adequar mais ali, formal. sim. Tem clientes que são mais descontraídos, levam mais assim pro pessoal, então você consegue ter um relacionamento mais próximo. Construir um relacionamento com cada um deles, mas do jeito deles, você entender sobre o perfil de cada um, sabe? O perfil de cada cliente. Ou um cliente que realmente demora um pouco mais para enviar o material, você já enviar com antecedência. Sim. Então, você tem que mapear todos os perfis de clientes, se são clientes ativos, se são clientes mais passivos, que você tem que puxar esse cliente para próximo. Acho que entender o perfil de cada cliente, entender as urgências deles e como eles entendem essas urgências é essencial, assim, para você conseguir gerenciar muitos projetos, né? Múltiplos projetos ali e pessoas também, né? Com certeza, porque além de ser projetos, são equipes dentro de cada cliente, de cada empresa. Exato. E aí são muitos incentivos comerciais todos os meses. E, imagina só. Muitos materiais. Muitos materiais é desenvolver, fazer um criativo pra briefing. subir, Exatamente, é sim. muita coisa. E gestão, né? Tem a gestão de forma geral dos projetos, tem a gestão de tráfego. E você, como coordenadora, fazer a gestão desses dois Análise profissionais. dos dados também. Exatamente. Você tem que, assim, nem a gestão do projeto, nem a gestão da performance vai funcionar se você não tiver os dados ali bem claros, né? Não Você souber analisar entender, eles, então né? você fazer toda essa jornada, análise de dados ali e trazer para a gestão de tipo, olha, nesse momento aqui a gente está parando nessa etapa da jornada, então acredito que a gente tenha que usar a comunicação X. Sim. Em campanhas a gente tem que usar a estratégia X aqui, porque é essa parte da jornada que não está fluindo. Então você analisar todos os dados e saber direcionar a partir disso também é desafiador, mas assim, hoje eu acho que acredito que seja de maneira mais fluida para a equipe, sabe? Sim, com certeza. E agora você falou sobre dados, né? Me veio até uma cliente na cabeça, que é a Mayara da Bella Angel, numa vez que foi, acho que poucos meses depois que ela tinha entrado na agência, onde lembra que a taxa de conversão dela baixíssima, aí a taxa de aprovação dela baixíssima, e a gente, né, junto ali, a gente foi analisando os dados, vendo onde estava parando. Como assim a taxa de aprovação estava 60%? Quanto dinheiro na mesa ela estava deixando, Exatamente. né? Não, é exatamente isso, a gente identificar ali qual que é o principal impedimento ali, né, com o principal gargalo mesmo, e agir intencionalmente em cima disso. Então, beleza, pode ser que a gente não vá dobrar o faturamento no mês que vem, mas, porra, a gente evoluiu com a taxa de conversão aqui. Só de não deixar mais 2, 3 mil na mesa já tá ajudando. Todo esse dinheiro a gente tá... Dinheiro, né? As vendas, esses pedidos a gente tá aproveitando, não estamos mais deixando lá pro gueto de pagamento recusar. Exatamente. E sem a gente saber quem é esse cliente, por que recusou, qual foi o motivo da recusa. Ter essa orientação mais próxima do cliente, porque às vezes nenhum cliente sabe. É o cliente tá vendo o pedido sendo recusado lá na loja dele. E acha que tudo é fraude. Normal. Não é fraude, recusaram lá. Às vezes não é, sabe? Exatamente. Então, entrar em contato, vamos recuperar esse pedido. Ainda mais no começo, quando é um negócio muito iniciante ali, que faz, sei não lá, pode 5, perder 10 nada de pedidos grana no dia. Tem que aproveitar todos. Exatamente. Todos. E até os que não foram ainda. Adicionou no carrinho lá, deixou os dados já dele. entra em contato. Vai atrás desse cara, ver o que ele tá precisando. Legal. E skins? A gente está falando muito sobre pessoas, muito sobre análise, muito sobre saber ter uma gestão eficaz dos projetos, dos clientes e das pessoas. E na sua opinião, o que diferencia um profissional comum de alguém que realmente manda bem nesse mercado? Cara, eu acho que a flexibilidade, né? A adaptabilidade mesmo. E... deixa eu pensar o que realmente diferencia ali. Acho que é a proatividade, cara. Você não ficar esperando as coisas chegarem. Vai buscar conhecimento, não Vestir sabe. a camisa ali mesmo. Busca. Hoje a gente tem muitas ferramentas, sabe? Muitas ferramentas ao nosso dispor, assim. Acho que isso diferencia. É uma pessoa que não tem o conhecimento na área dela, mas ela precisa passar uma orientação rápida sobre isso aí. Ela vai buscar o conhecimento de alguma maneira. Eu era muito assim, né? Às vezes era uma resposta muito técnica, eu não sabia, não tava lá dentro lá do gerenciador, não sei. Aprendi a mexer na entendo. marra. Carlos, o que é isso aqui? Como configurar isso aqui? Perguntava pra caramba, então acho que isso, sabe? Tipo, Sim. perguntar, ir atrás. Isso tanto no profissional quanto na vida pessoal, sabe? Se você não é uma pessoa que não busca, não vai atrás de novos conhecimentos, novas áreas. Ali, né? Exatamente, você fica limitado ali, sabe? Você fica à vai mercê saber fazer só das aquilo, só pequenas aquilo, só oportunidades que a vida te dá, né? Sim, e hoje o mercado
se adapta muito rápido, muda muito rápido, quer dizer, ele muda muito rápido e a gente precisa se adaptar, Sim. né? Então são muitas novidades o tempo todo, sejam de novas plataformas, novas ferramentas, a gente tá vindo com a IA aí, tipo, é uma nova revolução de mercado e a gente precisa se adaptar, sabe? A gente precisa ir ali na corrente, né? Sim. Então, acho que essa flexibilidade e adaptabilidade é uma skill muito importante, assim, no mercado que a gente tá, né? No mercado digital e nas agências, enfim. Você falou sobre adaptabilidade e proatividade. E uma coisa que eu lembro, quando a Ana, ela tinha anexado as páginas, lembra? Adicionado um monte de página lá e aí começou a dar uns erros, uns ela problemas. Tava tentando uma estratégia de SEO. Meu, você de uma hora para outra começou a fazer o curso de SEO. Não, eu vou aprender, vou ajudar ela. Não sabia nada, né? Você não sabia nada. Meu, você falou assim, não, vou aprender, vou ajudar ela. Eu lembro até hoje. Você pegando, enquanto eu tava lá mexendo nas campanhas, sei lá, estudando. O que aconteceu? Você ficou um dia lá até tarde, ajudou ela a resolver os problemas lá das páginas que estavam dando os erros. Foi. E hoje, assim, inclusive é uma outra oportunidade. Você que aprende e vai atrás, por exemplo, o SEO, era uma área que eu não sabia nada. E comecei a perceber que era uma grande oportunidade e um grande aliado na performance também, né? Então, a partir de determinados momentos do negócio, o SEO é um grande aliado ali. Sim. E falei, por que não, né? Por que não explorar essa área aqui? E, cara, eu acho que essa é a pegada, sabe? Depois, eu posso usar esse conhecimento pra minha vida, pro meu pessoal, de repente, para um negócio próprio, sabe? Sim. Então, conhecimento nunca é demais. Depois, na hora que eu precisei de novo, aconteceu um novo problema parecido, eu já tava com conhecimento ali na mão, sabe? Ela não precisou buscar uma outra ferramenta ou a gente ficar ali penando, esperando que alguém fosse resolver. Porque até esperar alguém resolver, o negócio dela já tinha perdido a performance pra caramba, sabe? Já ia ter caído o resultado dela pra caramba. E de quem quer ser a culpa? Da agência. Entendeu? Então, muitas coisas a gente tem que buscar outras alternativas, olhar pra fora da caixa e ir atrás, cara. Meter a cara e ir atrás, assim, sabe? E pra você, dono de negócio aí que tá vendo aí, ó. Cara, não precisa buscar outra agência. Se a gente não sabe o que precisa fazer, a gente vai atrás do conhecimento e descobre como fazer. E se você pudesse montar um kit de sobrevivência para quem quer trabalhar em uma agência, o que esse kit teria? Uma máquina de café. Já tá tendo aqui já. Para quem é do modo analítico e antigo como eu, um caderninho, uma caneta para se organizar, porque tudo bem, a gente tem ali todas as telas, 3 telas, 4 telas, dependendo do dia, mas eu sou muito do caderninho, você sabe? Checklists no caderninho. Então, acho que isso pode não ser no caderno, mas alguma maneira de você se organizar, de você roteirizar o seu dia ali, esse é essencial no seu kit de sobrevivência, né? Umas 2 telas ali, pelo menos. Te ajudar. E acho que é isso, cara. É tipo assim, ter as ferramentas certas ali, sabe? Hoje a gente tem ao nosso dispor ali algumas ferramentas que trazem dados muito claros pra gente. Você sabendo organizar e aplicar esses dados corretamente, não tem muito segredo, sabe? É só questão de organização e adaptação de um dado em cada lugar, assim, sabe? Sim. Saber organizar isso. Acho que o principal ponto da gestão de projetos é a organização, né? Da gestão dos projetos como um todo é a organização. Então, se a gente não tem isso, não vai fluir. A gente fala muito de ter a estratégia certa no momento certo, né? É basicamente isso. Sim. Não adianta eu ter esses dados aqui e colocar no lugar errado, na hora errada. Já deu errado só de estar fazendo isso. Peguei os dados bons, positivos que eu tinha, os números bons e... enfiou no lixo. Joguei no lixo. Então é exatamente saber se organizar, para saber o momento de agir, o momento de tirar o pé, sabe? Acontece também. Acontece. E é importante ter essa maturidade, né? Que só acelerar não vai gerar um crescimento escalado. E a responsabilidade também, né, cara? Tipo, tem gente que tá começando, tá investindo tudo ali, sabe? Acredita mesmo no projeto. É o sonho da pessoa. A gente já teve casos com aí certeza. A gente realmente tá investindo no sonho de uma pessoa, de uma família que tava ali por trás, sabe? Sim. Então, responsabilidade, sabe? Não tá indo... Vamos tirar o pé aqui, a hora que tiver a oportunidade aqui, vamos melhorar essa comunicação. Então, beleza, o negócio não tá aqui, geralmente não tá mesmo no gerenciador. Tipo, cara, vamos melhorar essa comunicação? Sim. Vamos olhar pra como estão sendo feitos nossos criativos. Os como a gente tá fazendo essa gestão aqui desse estoque. Que, se a gente tá influencia comprando certo... muito. Será que tá comprando muito? Pouco? A gente tá fazendo isso certo?
Depois a gente olha lá pro gerenciador, Sim. sabe? Aquilo lá é o último. Sim. Acho que esse é o maior desafio. Os Sim. clientes vêm muito nessa questão do... Achando que o tráfego que vai vender. Que é o tráfego e é tipo, meu Deus, você mexeu nas campanhas, vocês fizeram aqui. Não é 7 isso. horas da manhã. É. As campanhas estão meia-noite. ligadas? Mexeu nas campanhas, parou de vender aqui. Falei, cara, não é isso. Não é isso. É olhar realmente pro posicionamento da marca, como você está se comunicando com o seu público, como que tá lá no site de grade de produto? Tá completo? Tá furado? Às vezes o seu público-alvo só usa um tamanho, sabe? Tem uma Sim, saída maior do com tamanho certeza. e tá lá esgotado um tempão. O problema é do criativo, o problema é da campanha ou da grade que tá lá furado. Sim. Então é olhar para o negócio como um todo, sabe? Sim. Acho que isso diferencia a gente dos outros, assim, olhar para a performance como um todo. Então você dá essa orientação para o cliente de saber identificar os problemas e mostrar para eles quais são eles, né? E esse kit de sobrevivência que você falou, mais todo o conhecimento, os treinamentos que o Método Velo disponibiliza pra gente, já era, zerou. A gente estudava muito, né? Nossa, Estuda muito, né? Acho que a gente não para, muito. Né? Acho que isso foi um negócio que abriu muitas abas na minha mente, assim, quando eu entrei na Velo, né? Que foi justamente ter o método ali como um principal guia, né? Uhum. E dali do método, eu comecei a olhar para outras ferramentas também. Falei, cara, aqui no método eu aprendi que eu posso seguir esse caminho. Vou buscar ferramentas para fazer isso mais rápido, para fazer isso aqui melhor, para fazer isso aqui de maneira mais consciente. Então, ter o guia, o Método Velo como guia ali, de todos os dias, né? Todos os dias a gente estava lá, a gente travava um horário na agenda e vamos estudar. Porque é isso, tipo assim, você tem que trazer autoridade no que você está fazendo. A gente sabe, quando eu falo de orientar para o cliente, que a gente sabe o que a gente está fazendo e muitos dos clientes não entendi isso entendem, ainda, né? Eu acho que quando a gente traz isso com autoridade, tipo, cara, eu sei o que eu tô fazendo, Sim. sei o que eu tô te falando, sabe? Confia nisso aqui que realmente vai dar certo. E quanto mais a gente domina o Método Velo, a gente entende que não são as campanhas mesmo que vão vender, é a oferta, é a página do produto, é como que a imagem, né, a foto do produto tá mostrando a qualidade lá pro cliente final, é os incentivos comerciais, o parcelamento. É o conjunto da obra, exatamente, né? Tudo são várias funcionando coisas. bem ali. E não vai estar tudo 100% nunca. Você sempre vai ter uma coisinha que... Sempre arrumar a beleza, casa. organizei aqui, agora tem que arrumar aqui. Ah, mas agora aqui para o que eu tinha organizado já não tá mais tão legal, tem que organizar aqui de novo. E vai indo, sabe? E é saber identificar isso todos os dias, diariamente com o cliente. Beleza, hoje a gente vai agir onde? Hoje a gente vai melhorar o quê? Hoje a gente vai evoluir o quê aqui nesse processo? A gente teve um cliente também que a gente quis evoluir ali com o ticket médio deles. E a gente sabia, eles mudaram o preço do produto, porque eles queriam aumentar o ticket. E agora a gente identificou que todas as vezes que eles fazem uma mudança no produto, a gente tem uma queda de conversão. Sim. Mas a gente conseguiu validar o aumento do ticket médio. Então era um cliente que estava meio desesperado em questão de faturamento. A gente falou, olha, esse mês realmente a gente teve uma queda. Seu consumidor estranhou o valor do produto ter mudado, né? Mas a gente conseguiu aumentar o ticket. Os clientes que compraram com o ticket acima. No outro mês, a oferta já estava fluindo, estava legal. Conseguimos um faturamento muito melhor, porque a gente conseguiu validar a estratégia de aumento do ticket. Então, entender também essa variação, o comportamento do consumidor. Sim, essa oscilação. É o mercado, de forma geral, ele é assim, né? E aí não é porque a gente não faturou tanto, que nem no mês passado, que o negócio não está evoluindo. Uhum. Ele está evoluindo, a gente trouxe um ticket médio, conseguimos validar o aumento do ticket médio, e no mês seguinte fluiu normal. Mas é isso, é um estranhamento, é comportamento do consumidor, né, do mercado mesmo, do varejo, que ele tem essas oscilações. Então, trazer tudo isso de maneira bem clara para o cliente ali, dar essa segurança para ele, né? Tipo, a gente sabe o que a gente está fazendo, calma, porque o cliente tem muito disso, né? Ele precisa ver os números aumentando. Como se tudo fosse crescer de uma vez só, e não só gradual. Não é, a gente tem que evoluir, tipo, trazer essas evoluções para o cliente também. Olha, a gente está conseguindo trazer um custo muito mais barato, a gente está levando muito mais gente para lá. Como que a gente está trabalhando essa oferta lá dentro? Agora que a gente está levando muito mais gente. Sim. Talvez a gente esteja até abrangendo um novo público, um público Sim. diferente do que vinha antes. Sim. A gente está com uma comunicação adaptada para comunicar com todos eles, sabe? Não, então como que a gente vai fazer para comunicar agora para toda essa galera que está chegando? Então, saber conduzir essas evoluções, não necessariamente do dinheiro ali, do faturamento do pedido, mas várias evoluções que são muito necessárias para que esse faturamento realmente venha, né, e se consolide, né? Porque não adianta ele estourar bom no mês e no outro mês ele mudou tudo no site dele. Aí já era, cai tudo. Não tem como. Tudo.
Mas é igual a gente estava falando, né, naquela hora, sobre a taxa de aprovação. Cara, a gente não mudou, não fez uma puta estratégia para mudar a escala das campanhas. Não foi isso, a gente manteve toda a estrutura, a gente só mudou o quê? Uma coisa que simplesmente estava prendendo as vendas de serem finalizadas, que era o gateway de pagamento. Sim. Mudou ele, a gente mudou lá. Já deu uma melhora grande, Meu, se não me mudamos engano, na plataforma. cresceu o quê? Foi de 60 Pelo e menos pouco uns para... 20% cresceu. Imagina 20%. No primeiro mês, depois evoluiu muito. 20% de 100 mil? Não, acho que já estava batendo 200, né? Bateu 199 naquele mês que a gente mudou. Foi. Tá vendo? É uma mudança muito simples ali. E a gente preocupado, não, meu Deus do céu, e a cliente lá, pelo amor de Deus, eu preciso vender. E a gente, meu Deus, se a gente se desesperasse, não olhasse para o número certo, no horário certo, metrificar a gente ia cada ficar coisa. Lá aumentando o valor de campanha e orçamento. Dinheiro sendo rasgado ali a todo momento. É exatamente isso, você identificar ali o problema e saber agir de acordo com os dados, né? Tipo, saber agir dali para frente. A plataforma também foi um grande diferencial ali para ela, né? Ela tinha algumas... Era o que? Era Tray? A gente pode falar? Vamos falar. Era Tray. E ela queria mais funcionalidades, queria colocar mais fotos, mais vídeos, uma página mais fluida. Um layout mais amigável também, né? Eu lembro uma coisa disso. mais agradável. E aí, quando ela mudou pra nuvem, o negócio lanchou. Com o gateway, né, de pagamento que ela tinha trocado, acho que a Tray tinha limitação em relação ao gateway também. Ela não conseguia, não tinha muita flexibilidade de muitos gateways que ela podia trabalhar, né? Não tinha muitas alternativas. Era tudo muito amarrado, né? Era tudo muito amarrado. E aí, era Vind, eu acho. Né? E aí... Rasgando o verbo. Não lembro, mas acho que era. Se me processar depois, eu não vou pagar. Mas depois que ela conseguiu trocar ali, estabilizou e a gente teve um resultado excepcional. Foi excepcional mesmo. Nossa, eu gosto muito dela, gosto muito do resultado que a gente conseguiu gerar para ela. E foi um cliente que veio do zero, né? Foi. Começou do zero. Ele tinha loja física, mas não tinha maturidade nenhuma de negócio digital, de mercado ali digital, de e-commerce. E a gente que deu toda essa orientação ali, foi construindo com ela. Cada evolução, acho que a gente cada construindo bloquinho. também, porque a gente também aprendeu muito nesse Foi, projeto. nossa, ali. muito. Foi um divisor ali de águas para mim também em relação a conhecimento, a realmente validar o método também, sabe? Sim. Porque eu entrei e não conhecia, tava aprendendo o método e assistia lá as aulas e falava, cara, será? E o Thiago assiste, confia. Eu tava que nem os clientes, tipo, será? E foi real, tipo assim, essa cliente foi uma cliente que a gente foi construindo juntos ali, funcionou muito bem e depois disso ficou muito mais fluido, né? Pra gente orientar. Foi. A gente realmente eu vi que deu certo. Confia mesmo. E pra você que tá assistindo a gente aqui agora, a gente tem uma aula específica sobre esse case, onde a gente mostra cada detalhe do que foi feito lá no Fábrica de Case. Vou deixar aqui no link da descrição também para você acessar se você tiver interesse. E aí, mais uma pergunta aqui, Catarina, sobre as verdades que ninguém conta. O que as pessoas acham que sabem sobre a agência, mas estão completamente enganadas? As pessoas? Que pessoas? Sinceramente, os clientes ou os... Escolhe um público aí, vamos... Ai, meu Deus. Acho que as pessoas acham... Acho que o mercado, de maneira geral, é muito imediatista, né? Então, trabalhar em agências e saber que a gente tem que ter processos para a organização de uma agência. Então, a gente precisa que esses processos estejam funcionando e fluindo para que a gente consiga garantir qualidade nas entregas, né? Não adianta a gente só ficar entregando coisa que não tem nada a ver com o que a gente vende, nada a ver com o método. Aí não acompanha a performance. Não faz sentido e é completamente contra tudo o que a gente prega e o que a gente espera do resultado do cliente. Então, acho que as pessoas não entendem realmente isso. Acho que é uma verdade que a gente tem muita gente, então a gente vai fazer tudo pra já, sabe? Não, tem coisa que leva tempo, é análise, não um tempo super longo, mas acho que as pessoas hoje estão muito realmente imediatistas. A gente usa de ferramentas para otimizar nosso tempo, mas tem coisas que são análises. Então, por exemplo, subimos uma campanha, cara, não é amanhã que a gente vai ver a performance dela. Calma, sabe? Então, acho que é isso. E aí acham que sabem que é o que a gente não tá olhando, a gente tá vendo, a gente tá acompanhando.
mas é que realmente tem tempo e processo de cada coisa, de aprendizado de campanhas, ou que seja para um desenvolvimento de um direcionamento de criativos, para um desenvolvimento de um relatório mais detalhado. Até para o designer desenvolver o criativo tem um tempo, né? Não é mandei a foto hoje e o designer vai entregar no final da tarde. Não é assim, né? Sim, tem cliente que pede lá, vocês conseguem um banner express? Tipo, é imediato. Tá bom, já no chat aqui pra você, só se for, né, cara? Não, tipo assim, a gente tem usado muitas das ferramentas de IA hoje em dia, né? Mas assim, que otimizam muito o nosso tempo. Demais. Mas mesmo assim, a gente precisa garantir uma qualidade na entrega e seguir os processos mesmo, sabe? Garantir que, por serem múltiplos processos, que a gente consiga atender todos eles com qualidade. Não adianta a gente entregar tudo pra um só e o outro tá ali. Exatamente. A margem ali, sem atenção. Então, não. A gente tem que saber se organizar para atender todos com qualidade. Exatamente. E eu acho que são, dentro dos dois públicos, por exemplo, tem os donos de e-commerce, né, que contratam a agência, no caso, a gente, e tem os profissionais que gostariam de trabalhar como a gente. Vou comentar sobre esses dois. Os donos de e-commerce, acredito que eles realmente, não a maioria, mas muitos, eles sempre tentam realmente terceirizar para a gente a maior parte de tarefas, a maior parte de serviços, sem entender necessariamente que é aquilo que a gente estava falando no início, que é um trabalho a quatro mãos e que ele tem a parcela de responsabilidade dele e a gente a nossa, para a gente conseguir, em colaboração, fazer isso dar certo. E aí, o profissional que gostaria de estar trabalhando aqui com a gente, saber que ele não tem que entregar tudo, né, tipo assim, tudo que o cliente pede. Porque senão a performance não vai acontecer. Quantas coisas a gente já não deixou de fazer pro cliente? Que o não é tão importante quanto o sim. Exatamente. É basicamente isso. Às vezes o cliente vai pedir alguma coisa mirabolante ou alguma coisa que está totalmente fora do caminho que a gente está construindo. E a gente vai precisar falar, olha, não. Não faz sentido, né? A gente não vai fazer isso agora, a gente está validando isso aqui. Isso aqui vai mudar totalmente o esquema que a gente está trabalhando, ou é totalmente fora do que a gente traz no método, né? Do que a gente valida ali do método. Então, não. Então, até para quem vem novo também, a gente tem gestores novos, gestoras novas, que vêm com coisas assim, não, vamos fazer isso e aquilo e tal, né? Não. Não. Segue o roteiro. Né, cara, a gente acredita tem um método, a gente trabalha assim, vamos lá, pô, legal, interessante, tem coisa, lógico que a gente tem coisas que não é nada engessado. Sim. A gente sempre vai abrir ali para novas ideias e para, como eu disse, o mercado tá sempre atualizando. Sim. Mas tem coisas ali que não dá para seguir, sabe? Então é saber também o momento do sim e o momento do não. Sim. Nem tudo é uma ótima ideia, nem tudo vale a pena ser testado ali. Ou não é que não vale a pena ser testado, ou já foi testado e não deu certo. Exatamente. Entendeu? Então geralmente é isso, é alguma coisa que já foi testada e, cara, não dá. A ideia dele é nova pra ele, mas a ideia dele, às vezes, pra gente já foi validada, não faz sentido aqui pra gente. Mas do cliente, geralmente, vem mais, né? Alguma coisa, tipo, vamos fazer isso, aquilo, totalmente E exatamente isso que eu ia falar. E quando o cliente bate o pé. Ah, não, eu quero fazer isso esse mês vai durar 7 dias, não sei o que lá. E a gente fala, olha, não vai dar certo. Eu quero fazer uma superação em um dia, um negócio pra um produto específico. E amanhã, entendeu? Eu vou fazer o criativo agora, vou subir. Você quer mesmo? Você tem certeza? Acho que é saber orientar o cliente e trazer isso realmente. Falar, olha, não faz sentido, a gente precisa realmente planejar, estruturar, ser intencional no que a gente vai fazer, sabe? É porque são vários materiais que a gente utiliza, né, para fazer uma captação ali, uma aquisição de clientes novos. Os incentivos comerciais que a gente tem, é banner, é estático, é carrossel, às vezes é um catálogo com uma capa, é um vídeo específico, ou um vídeo não, né? 10, 20, 15 São vídeos. muitos formatos, né, de materiais que a gente precisa trabalhar hoje. E não é só o Meta, né? É o Google, é o orgânico ali, as redes sociais funcionando junto. Hoje, na realidade, a gente tem passado por um movimento natural ali de outros canais, né? Então, antes a gente era muito de Google e Facebook, hoje a gente está sendo obrigado, de verdade, a olhar para outros canais também, sabe? Um TikTok, Pinterest. Pinterest, exatamente. Eles têm trazido ali resultados muito relevantes, né? O comportamento do consumidor tá vindo de consumo de outros canais, então é isso que eu falo. Antes a gente tinha ali o Google e Meta muito forte, lógico, ainda são plataformas muito fortes, que trazem ali um retorno muito legal, mas a gente precisa olhar para novas alternativas.
Então isso é desafiador, porque a gente tem que pegar e ensinar para o mundo, Sim. treinar e inserir isso dentro dos treinamentos. São novos processos de otimização das contas, novos processos de análise de dados, entendeu? Em plataformas diferentes. São outros comportamentos. No Meta, a gente sabe mais ou menos o tipo de criativo que vai funcionar para esse cliente. No Google, a gente sabe. No Pinterest, no TikTok, é uma comunicação para cada canal. Então, você saber comunicar em cada canal é essencial para atingir o resultado que você quer, né? E às vezes o cliente manda uma foto. O mesmo vídeo do Instagram, ele só pegou, sobe lá no TikTok. Ele fez um vídeo orgânico lá no Instagram, que não tem nada a ver, e quer que suba no Instagram, no TikTok, no Pinterest. Se bobear até no YouTube lá. No YouTube e que venda milhões do dia pra noite. Exato. Não é assim, sabe? Então Sim. construir isso. Falar, olha, aqui nesse canal a gente comunica assim, o público é assim, aqui nesse canal a gente vai comunicar desse outro jeito. Ter essa construção, maleabilidade, né? essa flexibilidade que eu falei, de entender que o mercado vai estar sempre mudando e a gente vai estar sempre olhando pra fora da caixa, pra novas alternativas, sabe? Sim. E agora, uma última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para quem está entrando nessa área aqui agora de e-commerce, né? Gestão de projetos, gestão de performance, qual seria? Acho que vale para todas, mas principalmente pra agência. Nunca entre achando que você sabe de tudo, sabe? Com aquela coisa de eu sou sênior, eu sou especialista e sei de tudo. Porque no mercado digital isso não existe, tá? Você saber de tudo o tempo todo, você não sabe, cara. Porque acho que você ter essa visão de, pô, eu sei, vou chegar lá e vou desenrolar. Você pode ter muito conhecimento, uma bagagem técnica foda, não tirando o mérito de tudo isso. Sim. Mas é entender que você tá entrando numa agência, você tá entrando pro mundo do digital, todos os dias você vai aprender novas coisas, você vai ser desafiado a buscar novos conhecimentos, a estudar. Então é um processo de trabalho e estudo diário, assim, sabe? Trabalho e estudo diário. Então, o que eu diria, pra quem ainda não entrou, ou pra quem já está nessa área também, é entender que ninguém sabe de tudo. Ninguém tem todo o conhecimento. Não existe uma pessoa que detém de todo o conhecimento e ela que manda em tudo ali. Tá todo mundo tendo que estudar e aprender e se reinventar e olhar para novas alternativas, novas ferramentas, novas plataformas. Então, todos os dias está todo mundo aprendendo. Esse é o grande desafio do digital, né? Legal, a rapidez com que as coisas acontecem é uma ali. puta dica, né? Isso aí acho que todo mundo deveria ter na cabeça já para realmente buscar essa evolução contínua, tanto do desenvolvimento profissional quanto do pessoal, porque isso que vai ser o divisor de águas, né? Total. Então, Catarina, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito legal. Foi muito bom te ter aqui hoje, falar sobre tudo isso que você vivenciou nesse período que você está na agência, que passou por gestora, agora coordenadora, e com toda certeza você está aprendendo muito ainda e tem muito para ensinar para essa galera também. Aí, deixa seu Instagram para a galera te seguir lá também. Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais do meu trabalho, da rotina no dia a dia da agência, meu Instagram é @lhpcatarina. Sigam lá e acompanhem como é essa rotina maluca, intensa e muito rica de agência. É isso aí, vai Corinthians! Eu amei! Então, pessoal, esse foi mais um quadro Sábado com Performance. Para você que está acompanhando a gente aqui até o final, deixe seu feedback, deixe um comentário aqui. Se você gostaria de ver algum expert no mercado que ajudaria muito você e a gente aqui no nosso quadro também, comenta aqui embaixo. E lembra também de dar uma curtida e mandar para um colaborador, familiar, um amigo, que faça sentido para ele, para o negócio dele, ou até que ele queira ser um gestor de projetos, um coordenador de projetos, um gestor de performance, que isso pode mudar e alavancar os resultados na vida dessa pessoa. Valeu, até mais, te espero no próximo episódio.